Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. Sr. Ministro, vou-lhe colocar algumas questões que têm a ver com o investimento estrangeiro em Portugal e também com a internacionalização da economia portuguesa. Os que nos chegam são de facto preocupantes. Eu vou adiantar alguns que nos chegaram do relatório global da competitividade, em que Portugal passa do número 38 para o número 46. Nós descemos cerca de 8 lugares. E faço um pequeno parênteses que entre 2013 e 2015, após a falência do país, nós subimos 13 lugares. Outra variável, o ambiente macroeconómico em Portugal. Nós estamos no lugar 120 em ambiente macroeconómico, em 138 países. A dívida nacional somos o quinto pior entre todos os países em análise e há outra variável também muito importante, que é o desenvolvimento dos mercados financeiros, em que nós aparecemos em 116, portanto, no fim da lista. A minha pergunta é muito simples. Qual é que é a política evidente, não intenções, a política evidente do Governo para contrariar estes dados? Outra questão, financiamento às empresas portuguesas exportadoras e àquelas que têm oportunidades de fazer investimentos no estrangeiro, mas não têm crédito. Qual é que é a política do Governo para facilitar a atribuição de crédito às empresas exportadoras portuguesas e àquelas que querem investir no estrangeiro? Desde logo as empresas de construção civil têm excelentes oportunidades de negócio no estrangeiro, não conseguem concorrer devido precisamente ao problema do financiamento. Crédito à exportação e também o seguro à exportação. Outro grande problema encontrado pelas empresas portuguesas, que é precisamente o seguro à exportação. Existe uma oportunidade, como sabe o Sr. Ministro, que é a banca multilateral, como o caso da CAF, o caso do BID, o caso do BED, o caso do BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, em que o crédito disponibilizado por estas instituições tem a ver com o nível de ações que nós temos nos respectivos bancos. Ou seja, há uma relação direta entre aquilo que nós temos, o capital que nós temos nas ações e aquilo que estes bancos podem emprestar. A minha pergunta é muito clara. Para quando aumentos de capital do Estado português nestas instituições para que esse capital se reverta em crédito às grandes empresas portuguesas? Terceira questão, adequar a nossa política de promoção do país no estrangeiro. Dou-lhe um exemplo. Das 10 maiores economias que crescem este ano, Portugal só tem presença em 8 desses países. Mais, existe um caso flagrante que até correu muito bem. O ano passado tem a ver com Taiwan. Dos 28 países da União Europeia, 17 têm escritórios em Taiwan. Portugal não tem. E nem vou entrar no caso da Espanha, que tem 2, da Alemanha, que tem 3 e a Inglaterra também. Eu pergunto qual é que é a política do Estado português perante estes países emergentes. Quarta questão, fundos soberanos e fundos em geral. Fundos. Soberanos. Eu não vou falar só dos fundos soberanos, eu falo dos fundos em geral. Como nós sabemos, se há um ano em que os fundos estão a disponibilizar imenso dinheiro para investimento, é precisamente este ano. Eu pergunto qual é que é a política do Estado português para captar a atenção, já nem falo captar o dinheiro destes fundos, mas captar a atenção, qual é que é a política ativa do Governo a manter contactos com estes grandes fundos soberanos internacionais e mesmo sem ser os fundos soberanos, com os fundos em geral. É que nós precisamos, Sr. Ministro, estamos a falar muito de metáforas, nós precisamos de muitas auto-Europas para Portugal. Precisamos imenso de novas auto-Europas para Portugal. E aquilo que eu pergunto não são pequenos investimentos estrangeiros, são grandes e estruturados investimentos estrangeiros em Portugal. Qual é que é a política do Governo? Exatamente sobre isto, mas com políticas evidentes, não queria só intenções. Última questão, Sr. Presidente, permita-me. O Brexit. Qual é que é a política do Governo português para minimizar o impacto do Brexit na economia portuguesa? Nós estamos a falar do Reino Unido. O Reino Unido investe em Portugal cerca de 7.700 milhões de euros por ano em Portugal. 7.700 milhões, 7% do total. O Reino Unido compra a Portugal, em serviços e bens, 7.200 milhões de euros por ano a Portugal. Nós estamos a falar de 20 milhões de euros todos os dias comprado pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Vale 10% das nossas exportações. Curiosamente, aquilo que mais nos compra são matérias que vão sofrer muito se o Brexit não for suave, que é precisamente máquinas e aparelhos, veículos, vestuário e calçado. Eu pergunto ao Sr. Ministro qual é que é a política deste Governo quanto a esta questão do Brexit. E outra questão, se já estudaram estes cenários das consequências do Brexit para a economia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Vamos agora